tá calibrado. Já tá no horário de tomar uma? Bora! Meu senhor amado. Chegamos para o... Que número é esse já? Estamos no episódio 5. Você não tomou o suficiente, porque você tá contando fácil. Irmão, Isso é pra te deixar na vibe, entendeu? É verdade. Essa nossa xícara aqui tem de tudo, pessoal. Hoje, no quinto episódio, justamente com ele, o homem da soja. O homem do dinheiro. O homem que veio para mudar o setor do agro com a rocha. Exatamente. Diretamente de Cuiabá. Quem está aí, Adriano Godoy? Nada mais, nada menos que Rufam os tambores? Danilo, da Marmoraria Revestir. Porra, a gente abriu a caixinha de perguntas. Seja muito Dá um bem-vindo. bate-palma aí, galera. Ajuda aí. A galera aqui do estúdio tá foda. Ô, irmão, A gente tá com 6 horas de gravação. Galera virada. Os caras mandaram perguntas pra você, né? A gente abriu a caixinha de perguntas lá no Instagram e muita gente mandou várias perguntas. Inclusive, alguma coisa que aconteceu no quarto da imersão. Da primeira edição. Primeira edição. Que aí eu não sei se o horário permite. Permite tomar uma, mas não sei se pode contar o resto. Eu acho que dá assim. Não sei. Isso é um bando de fofoqueiros. Mas teve um cara que perguntou assim: Danilo da Revestir, você vende espaços dentro da Expo Revestir? Olha essa aí. Polêmica. Alô, vem de passo em passo, hein? É de passinho. Bom, primeiramente eu queria, agradecer o convite aí do Rick, do Godoy, da galera aí, a equipe maravilhosa. Obrigado, uma grande alegria estar com vocês aqui. Minha mãe sempre dizia assim: filho, um dia você vai no Jô Soares. Ah, não vai começar essa parada. Eu ganhei uma caneca aqui e tô aqui, ó, o melhor gordo de todos. Obrigado, irmão, te amo. Também te amo. É nóis, tamo junto. É nóis, gordinho. Galera, mais um, né, mano? E como de praxe, a gente começa perguntando como o cara se envolveu com o pó do mármore. Você tem tanta história, irmão, que a gente ia ter que ficar 3 horas aqui contando. Então, né, se aprume que esse aí gosta de falar, mano. Na história do papo reto. Dá uma briga boa ele, Dodô, hein? Dá. Ô, irmão, é sério, você começou muito cedo, né? 12 anos. 12 anos de idade. 12 anos, Quando não tinha problema, né? Trabalhar com 12 anos de idade. Eu tenho 40 hoje, né? Então, você tá enxutando, pai. 28 Ele meteu anos. uns apliques no cabelo. Tá bonito. Chique. A gente deu um talento. Você tá namorando, né, pai? Aí tem espinha, Você tá namorando? tão novo, né? Conta pra nós, você tá namorando? Você tá namorando? Tá namorando. Tô namorando? Então você que achou, né? Pô, perguntaram na caixinha de perguntas. Danilo tá solteiro? Não, tá namorando. Uou, papai! Ela é gaúcha, ela fala assim: tamo namorando? Gaúcha bem do interior, A né? gente mandou Um beijo aí. um vídeo pra ela, né? Eu falei assim: larga ele que esse homem é meu. Ela, tudo bem, só cuida desse homem. Não vai? Mas cuida dele aí pra mim. Irmão, mas começou com 12 já na marmoraria? Não, foi assim. A minha família é uma família que está nesse ramo já há algumas décadas aí, né? Então, quando eu sou paranaense, fui a Cuiabá, Mato Grosso, e o meu tio tinha uma marmoraria lá. Então, assim, nós tínhamos 3 primos, filho desse tio, né? Fabrício, Fábio e Fagner. Tudo com F? Caraca. Tudo com F. Fabrício, Douglas, Fábio Diogo e Fagner Diego. Tá zoando. Como é o nome do seu tio? Aí, Guerino. Como? Guerino. Também pudera, né? Mas a melhor família, aí tem o menino. meu irmão, Marcelo Henrique, Danilo Rafael. Tudo nome composto. Danilo Rafael, Um abraço pro Rafael do Papo Reto. Vocês conhecem ele? Monstrão, tá rapaziada, ligado? Monstro. Aí, como os primos tinham a mesma fase, né? E a galera bagunçava muito aí, daí o tio, a gente ia pro colégio de manhã, de tarde pra marmoraria, e lá a gente fazia o dever ali 1 horinha. Aí o tio dizia: vai, pinta o para-choque do caminhão, ou uma entrega mais levinha, vai fazer a entrega. Então a gente ficava na marmoraria. De moleque brincando De e moleque, trabalhando um pouco. trabalhando, ganhava um dinheirinho e ficava por ali. E fazia um pouquinho de cada coisa. Assim, não tinha aquele compromisso no início, né? Mas depois... Isso no Cuiabá. Em Cuiabá. Aí, Tá cheio de foto aí depois pra gente mostrando. eu fiquei até os 17 anos, quando eu terminei o 3º ano. Aí eu fui pra Rondônia. Aí lá, de fato, né, eu já trabalhava também com marmoraria em Cuiabá. Aí fui pra Porto Velho, Rola mais, pra outra marmoraria também dos meus tios de lá. A família, a gente fala que é a família dos Flintstones, né?
Aí a galera da pedra ali, todo mundo cheirou o pó de mármore, ele se viciou, daí não tem médico na família, não tem advogado. Embora eu tenha feito, né? Eu tenho 2 faculdades. Você Olha tá aí. brincando? 2 faculdades terminou. eu fiz. Que Formadão eu terminei. mesmo? Eu Formadão? terminei 2. Eu fiz, quando eu saí do terceiro, eu fiz direito. Não fiz muito direito, né? Fiz Sim, esse aí. meio. Esse era ele, ó. Isso aí eu em Porto Velho. Carregando as pedrinhas. Carregando as hora, pedrinhas. Flagstones. Aí, e recentemente eu fiz outro curso que fiz gestão pública. Mas sempre trabalhei. Você já pensou em ser político, irmão? Não. Não? Não. Eu sempre trabalhei no ramo de marmoraria. Pensei em desistir várias vezes, mas Tipo, tem até muito, esses dias aí. tem muito boleto para pagar e muita Semana obra para passada, né? entregar. Semana passada, Domingo. né? Aí vim para São Paulo, Dá uma melhorada. deu uma melhorada. Mas assim, mas eu amo trabalhar com marmoraria, embora eu acho que tudo na vida tenha as suas dificuldades e os motivos para você criar força, momento que você fica um pouco ali mais refletivo, às vezes você fala, bah, mas será que eu tô fazendo? Tá? É isso que eu quero, mas aí você dorme, descansa e no outro dia Deus te renova as forças e o que eu falei, tem obra para entregar e boleto para pagar, então não dá para parar, né? E graças a Deus, assim, a carreira é uma carreira de ascensão, né? Se pegar o Danilo com a carriolinha ali, né, que vocês colocaram a foto e colocar hoje, eu não regredi, graças a Deus é progredindo, tem né? como fazer uma trajetória, um pulo bem rápido do Danilo com a carriolinha e pro Danilo no maior evento específico de rochas para arquitetos, tá? Eu acredito que nível Brasil, né? 500 arquitetos de Cuiabá e região. Foi esse evento aí. Caramba, irmão. Revestir recebe E a minha na maior filha, casa que de é show, né? o meu maior projeto aí, a minha maior obra, minha filha Amanda. Que massa, irmão. Te amo, filha. Beijo. Que legal. Eu vou entrar nesse assunto ainda, viu? Fica tranquilo. Olha aí, ó. Ah, Que coisa legal. mais linda. E o bicho tá bonito hoje aqui também, né? O cara Sensacional, elegante, né? É, isso aí mesmo. O gaúcho tem que cuidar do homem. O homem tá voando. Tá Ô, voando. irmão, e aí, pô, beleza, você com 17 anos, você falou que foi pra Rondônia. Eu fui pra Rondônia e comecei a trabalhar com a minha tia Cida, meu tio Denilson e meu tio Cícero. Então, fiquei lá com eles. Aí, tinha 18 anos, já precisava votar. Votar, claro. Votar. Daí, em outubro, eu falei pro tio, tio, eu vou pra Cuiabá pra votar, porque meu título é de lá, Você né? sabe que vai ter eleição, né? E aí, esse ano, como é que vai ser? Vamos fazer aqui o candidato da direita aí pedindo voto. Veja bem aí, vocês aí, meus eleitores, meus amigos da soja, lá de Cuiabá, bem armados. Vai dar uma merda isso aí, velho. Estamos investindo, né, nesses caras? É o seguinte, tem aqui o meu candidato aqui do meu lado, Danilo, da Marmoraria Revestida, um homem trabalhador, pai de família, Formado em gestão pública. cristão, acredita muito em Deus, um homem de família, e um homem bem armado aí, 20 milhões de armamento, Um homem que pode defender seu patrimônio da tranquilamente. tranquilamente. Tá ok? Depois o outro candidato vem pra fazer o seu merchan aí, que a gente vai abrir o espaço pra ele aqui. Ok. E aí, pô, vai votar ou volta pra vou Cuiabá? voltar. Eu cheguei em Cuiabá, aí isso é engraçado. E o meu tio assim falou, mas vai e volta rapidão, né? E eu tinha assim, eu trazia bastante vendas para a empresa, ajudava bastante e eles tinham bastante carinho assim comigo. E começou a fazer falta porque eu vim de ônibus, né? Na época assim, estou falando de 20 e poucos anos atrás, era viajar de avião, acho que era Troço. Luxo. era um luxo, então andava de ônibus, né? Então, para você ir era quase 2 dias. Então, eu chegava lá, ficava 2, 3 com a família, voltava mais 2, já dava uma semana, né? Uhum. E nesse meio termo em Cuiabá, um amigo falou, Danilo, o pai me deu um carro, mano. Vamos buscar esse carro comigo na Santa Catarina? Falei, mas Balo, e será, cara? Não era um Polo, não, né? Não. Era um Subaru, mano. Era um Subaru. Aí, falei, cara, eu não conheço praia, né, mano? Eu não conhecia praia ainda. Falei, a chance de eu conhecer uma praia, tipo assim, ele falou, vamos lá, mano, que assim, o pai tá pagando tudo, eu só preciso de companhia, né? Falei, cara, tá uma chance boa, acho que eu não vou ter outra dessa, né, mano? Falei, mas é rapidão. Ele falou, não, mano, nós sai daqui de madrugada, a gente ia num Mondeo, que na época era um puta de um carro Aham. também. Era um Ford, né? Era Mondeo. era Ford Mondeo. Aí, Ford, oportunidade pra vocês. Oportunidade pra patrocínio? Porra, já pensou? Ford. Ford. Preferimos forte. Né? Verdade. Aí chegamos em Santa Catarina,
o pai do Luiz, né, falou, filho, o carro tá quebrado, mas o pai já pediu pro mecânico do Paraguai para trazer a peça. No tempo que vocês vão, ele arruma. No tempo que... Não, ele falou assim, faz o seguinte, o pai tem casa lá em Blumenau, tá tendo Oktoberfest. Eita. Pra Vocês quem vão- não conhece o Oktoberfest, é a maior festa da gastronomia Barriga e cultura de germânica do Brasil. Breja, muita breja. E eu fiz propaganda, irmão, pra Secretaria de Turismo de Santa Catarina, quando eu tinha estúdio de gravação. Alô, Secretaria de Turismo. Porra, no governo vai ter passado uma estação de todo tamanho. Eu fazia jingle, né, na época do estúdio, rapaziada. Trabalhei com áudio um tempão. E aí não tinha grana pra pagar todo mundo, né, que ia gravar as vozes. Aí tinha que... Porra, era uma campanha de conscientização, porque o Oktoberfest é muito chopp, então pro cara não beber e dirigir, ir de ônibus. Aí eu gravava uma voz, depois gravava outra e ficava assim: eu vai pro Oktoberfest de busão, se eu beber muito chopp eu não dirijo o meu carrão. Aí a outra eu fazia: eu vai pro Oktoberfest tá de busão, se eu beber muito chopp eu não dirijo o meu carrão. Porra, e ficou, tocou na afiliada da Rede Globo um tempão. Fiz muito disso aí. E nunca fui na porra do Oktoberfest. Desculpa, pode voltar. Mas agora... Na época que eu fui, era bom e solteiro, mano. É, Por mas quê? Nós Por chegamos quê? em Blumenau. Meu Deus, tô. Nós chegamos em Blumenau, era assim, o que a prima Mas do lá não é Luiz falou? cerveja, velho. Não, mas na cidade inteira, todo mundo tava namorando, todo mundo rompia o namoro, Você tá zoando. Curtia. É tipo o carnaval. A galera vai pro curtia carnaval. o festival e depois voltava. Caraca, velho. E Combinadão. tinha um costume que era assim, se vinha as amigas, se uma te beijasse, a fila toda beijava. Então você tava lá sem, Olha a galera querendo ir pra Oktoberfest. sem Eita. pegar ninguém. Daí você pegava, Próximo se uma episódio do gostasse, Cris. você já vinha o bando todo, né? Caramba. Mas isso irmão. também, não sei hoje, né? É, hoje não pode. Ah, mais. hoje não tem Tem essas muito paradas, pudor não. e tal. Hoje não tem essas Tá paradas. errado isso, né? É. A gente é civil. Aí ficamos lá no Oktober, lá, um final de semana, voltamos pra Mafra, Santa Catarina. Aí falou assim, filho, o mecânico trouxe a peça, mas deu um probleminha, mas ele já voltou. Acho que depois de amanhã ele tá aí. Faz o seguinte, vamos lá pra Canasvieiras, que o pai tem um apartamento Mas lá. o pai tinha grana também, Ah, apartamento em qualquer pai. lugar, né? Tem, Que ele- papai, hein? o papai. De marmoraria. E o papai botava a mão no bolso, E assim, tirava o bolinho. pegava um... Vai lá com teus amigos, filho. Dava vai lá. quanto? Quanto que era, mais ou menos? Ah, era um pacotinho, assim. De quanto? 150, 10, 25, 2? Na época já era sei. plano real? Era. Ô, Não, irmão, não sei, mano. Não não sei. Não sei. O tio da marmoraria é esse. Não, esse era o pai do Luiz. Ah, do outro brother seu. O pai do Luiz. De Santa Catarina, que morava em Cuiabá. E o pai tinha dado um carro pra ele. Ele morava com a mãe. Sim, entendi. Falou buscar o carro com você. Foi buscar o carro lá e eu fui com ele de... E o tio puto lá em Porto Velho, né? Filho da puta não vem vender mais. Isso aqui. E assim, só que na época não tinha celular, né? Como Coisa é que ia boa, ligar, né? Que O coisa WhatsApp boa. hoje tava bombando tudo aí. Aí vão pra praia, daí ia pra Florianópolis, e vão pra Joaquina, Canasvieiras, não sei o quê, blá, desculpa. Aí volta pra fazenda e nada do carro, mano. Eu sei que ficamos lá uns 20 e poucos dias. Meu O quê? Deus. Sério. Aí, Funcionário de fato, bom, um hein? dia o carro ficou pronto, a gente andou acho que 20 quilômetros, o carro quebrou. O Luiz, Como é que é o nome do mecânico, por favor? o Luiz, Que é o paraguaio? o Luiz, ele deixou o carro na linha, na estrada, que é estrada de chão ainda, e falou assim, vambora, mano. Aí ele ligou era um secretário municipal de educação de Cuiabá. Que O era pai dele amigo. era político. Não, a mãe dele fazia brinquedoteca infantil, daí ele ligou para esse secretário e falou assim, fulano, né, Silvio? Silvio, é o Luiz, cara, eu tô aqui assim, eu nem quero voltar à fazenda e você não consegue umas passagens aí para mim, não, mano? Eu e um amigo meu aqui, ele falou assim, ó, Luiz, de avião eu não consigo, mas de ônibus eu Não, consigo. Deus. E o Luiz tinha pegado um cachorrinho para dar pra Que isso? uma mano? amiga, Olha mano, dentro do e nós carro. embarcamos nesse ônibus Com o em cachorro? Curitiba. Aí fomos pra Curitiba. E o carro ficou na estrada. Não, o carro ele largou lá. Daí ele olhou pro pai e falou, pai, o carro tá em tal lugar, você pega Mandou lá, eu buscar. não quero mais não. Aí voltamos pra Cuiabá, daí eu peguei outro ônibus, fui pro Porto Velho, quando eu cheguei lá, meu tio falou, o que você tá fazendo aqui? Vim Eu falei, trabalhar. Trabalhar, tio. Falou, não, você não tem mais nada aqui não. Eita. Eu Como tava foi, como foi a experiência da primeira demissão, brother? Então, você trabalhar em família, eu acho que tem isso, né? Tem essa parada, assim, que... Você achou que nunca ia ser mandado embora? Não é que eu achei que não ia ser mandado embora, assim, é que tem essa parte mais sentimental, assim, que a gente se dava Laço, bem, né? aí quando você afasta, você sente falta, tudo,
Porque se fosse uma pessoa que não fazia falta também, ele ia falar, não, beleza, né? Então ele ficou sentido, eu acho que na hora ele... Falei, então tá beleza, tio, eu gostei muito de Florianópolis, vou morar lá. Olha só as ideias. Mano, e Com olha que dinheiro, mano? não tinha. Não tinha. Não tinha. Não tinha dinheiro. Tinha dinheiro assim, ganhava dinheiro, pagava as continhas ali, comprava um óculos, um tênis, um negócio, e no outro mês de novo, Mesma coisa, aham. pagava a faculdade e aí, né? Aí eu fui para Florianópolis, cheguei lá no primeiro dia em Florianópolis, eu vi uma marmoraria, na 101, pedágio velho ali, marmoraria Esperandil. Parei lá, tava lá o seu Esperandio, né? Comecei a conversar com ele, ele falou, não, você tá contratado. Te dou 10% de comissão. Ó a lábia do homem. Você não tem nada, você tem os 10% do que você vender, e se você der desconto abaixo da tabela, você tira da sua comissão. Aí eu Boa, fui. hein? Essa é uma regra boa, eu acho Boa. válida. Aí eu fui, vi um prédio, né? Bati palma lá, o engenheiro me recebeu. Aí ele falou, rapaz, mas você chegou na hora certa. Eu tô com um problema com a marmoraria aqui. Se você me entregar isso aqui. Daí ele já me passou o preço. A hora que eu olhei, eu tinha que dar 4% de desconto da minha comissão, né? Eu falei, sobra 6, mano. Opa. E era assim, tipo, 2 Pra quem mil, não tem nada, 2.000 peitoris, 2.000 soleiros. Caramba. Entendeu? Aí eu descobri que o dono da obra era o Gustavo Kirten, né? Guga. Ah, o O Guga. Guga. Nosso grande tenista. lá Ele em Santa Catarina. ganhava o Roland Garros, né? Milhões e investia Desculpa, irmão, bati no seu pé aí. em imóveis em Florianópolis. Aí eu comecei a atender essa construtora e fiquei um ano lá. Então, assim, na verdade eu não tinha carro lá. E nem dinheiro, nada. Mas assim, tocava o telefone, eu tirava o pedido pro cara, mandava a produção. 6%. E era tudo assim, era coisa assim, tipo assim, sem pias, já tinha o tamanho definido, não precisava Padrão tirar medida, fácil. nada. Então era só tirar pedido, né? E na época eu consegui juntar um dinheiro ali, eu falei, rapaz, agora eu vou virar empresário. Facinho. Um ano, só que eu não quis abrir uma empresa, né? Na verdade, eu falei, vou comprar uma carreta de pedra. Não sabia onde ia colocar ela, mas eu falei, dá para comprar uma carreta. Com Falei, rapaz, dinheiro. aí eu pensei, vou colocar lá em Rondônia, em Porto Velho, porque lá o mercado não tem isso ainda, eu vou chegar com a novidade e vou bombar, né? Do lado do tio. Só que era pedras decorativas, né? Pedra Ah, não Goiás, era- pedra mineira. Não, daí eu voltei para lá, trouxe a carreta de pedra, eu vendi o granito pro meu tio e as pedras decorativas para mim. Ah, voltou vendedor do seu tio, É. comissionado, e as pedras decorativas junto na obra. Daí eu já tinha minha empresa, daí eu fazia a venda para ele dentro da minha empresa. CNPJ, tudo certinho. Eu abri meu CNPJ, eu tinha 18 anos. Aí. Tinha Você nome? lembra o número? É. Vem jogar no bicho? Eu tenho ele até hoje. Tinha É o nome? mesmo? Você tem aberto ainda? Não, ele tá. Inativo. Ele tá inativo e eu tô pedindo baixa dele, mas ainda não baixei ele. Eu baixei Então, um ele, apego. eu acho que em 2 órgãos falta um outro ainda. Eu acho que é um apego, né? Porque É. Total. chamava Factotum, Comércio, Indústria e Representações Limitada. Uau. O que eu- quer dizer factotum? Faz de tudo. Tá zoando. Faz de tudo, É isso sério. mesmo? Sério. Mas isso aí que língua? Cara, esse eu acho que é em Javanês? latim, né? Latim. Factotum. Factotum, né? Factotum. Factotum. Aí eu fiquei em Rondônia há 11 anos. E era assim, era muito difícil, né? Porque eu vendia pedras assim, aquelas pedrinhas brancas, verde, amarela. Aí meus amigos tiravam sarro, né? Porque eu falava assim, a senhora não quer uma pedrinha branquinha, verdinha? E eu sou paranaense, então eu falo verde, né? Porta, né? Porteira. Aí os caras ficavam, vocês não querem uma branquinha, uma verdinha? Aí, e quando chegava alguém, ela sempre vinha, o cliente vinha com algum amigo. Aí o cara falava assim, não, eu quero colocar essa fachada Você na tinha minha... um ponto físico já lá. Tudo Tinha, certo, tudo certinho. tinha. Eu comprava a matéria-prima e beneficiava já. Cortava as pedrinhas. então eu Que tinha- tipo de pedra, irmão? Era arenito. Arenito. Molinho de Arenito cortar, e a gente chama de quartzito também. Tinha uns cortezitos também? Só que eu não sei se é o mesmo, se é certo, se a gema é igual, eu creio que não. Uhum. Mas a gente chamava de quartzito, que era uma pedra Goiás, que era mais dura, que a gente chama de verde esmeralda. Pode ser. Só que a gente não usava assim, nomes científicos, né? Era mais nome Comercial. Pedra Goiás, Pedra Mineira, entendeu? Tinha esses nomes. Pedra Pirinópolis. Aí... E o amigo sempre falava assim, não bota isso aí não, cara, isso dá lodo. Aí eu falei, só que assim, você é muito novo, aí você vai pra casa e fala, pá, hoje eu não vendi nada, mas amanhã, mano, amanhã vai bombar. O pau vai torar. Essa semana não deu, mas semana que vem... Você tem esse pensamento até hoje lá na empresa?
lá na marmoraria? Tipo assim, Não passa um dia sem vender, rapaz. Não, hoje, na verdade, hoje que eu tenho, assim, ó, uma coisa que eu aprendi ao longo desses 28 anos é fé. E assim, eu acho que fé que você vai receber. se eu falar que eu vou comprar um Amém. carro, alguma coisa, eu fico na dúvida se eu vou conseguir ou não. Mas que se dia 5 meus funcionários vão receber, nunca teve, né, nesses 20 e poucos anos, todo dia. Já teve, eu acho que 2, 3 vezes que atrasou 2, 3 dias. Normal. Mas todo dia 5, não sei de onde vem, o que acontece, mas O dinheiro tá lá. tá lá. Tá. E é sempre assim, aquele, Você é um cara muito espiritual, aquele né? gol de mão aos 45 do segundo tempo. Eles crer. falam, "Ah, essa mão eu sei de quem que é, não é do É. Maradona, não. Essa aí é do Senhor dos Senhores, né? Então, assim, eu tenho muita fé, sabe? Agora, assim, esse pensamento, com o tempo, eu acho que você vai ficando mais velho, vai baixando um pouco, né? Porque quando eu era mais novo, você, cara, esse mês não deu, mas mês que vem, esse ano não deu, mas ano que vem você vai ver. Então você sempre estava muito motivado, né? E também era solteiro. Então, assim, o pouco que entrava, eu me virava, né? Então, hoje com família, com outros compromissos, tudo, eu acho que assim que você fica mais preocupado em arriscar tudo, mas eu acho que ainda eu sempre tô, eu acho que eu tô sempre à frente, sabe? Eu sempre me considero um aprendiz, né? Sempre em busca de aprender, aprender, aprender. Não fala que, eu tô pronto, preparado. Eu tô pronto para encarar o dia a dia, assim, mas não me sinto aquele cara assim, o expert, entendeu? Eu sou um aprendiz, mas eu acho que eu tô à frente em questão assim, eu sempre me arrisco. Mas se arriscar, eu me arrisco, digamos. Só que às vezes eu fico um pouco assim, acho que baixa um pouco daquela euforia, tudo você às vezes fica mais preocupado, entendeu? Mais pé no chão, né? Às vezes se dá uma desanimada também, o estresse vem, né? Mexer Normal, com né? obra não é. Não é Bom, brinquedo, quem não. mexe com obra sabe. Ah, é Ô, doideira. irmão, conta pra galera daquela história da mulher que foi comprar as pedrinhas, essa que você vendia. Você aprendeu uma lição de vida ali. E o cara que trabalhava Não, com essa você. lição eu sempre gosto de contar, porque além de ser uma história engraçada, mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que pra mim foi um. Eu falo que foi um privilégio acontecer isso aí, porque na época, assim, a gente fumava cigarro, né? Gostava muito de fumar um cigarrinho. Dá uma pitada. Dar uma pitada. Então, assim, a minha empresa ficava numa avenida e meus amigos sempre passavam por ali para fazer alguma coisa no trabalho. Ele passava, parava e era tomar um Fumava café, um. tomar um cafezinho e dar um pito, né? Aí sempre estavam por ali, sempre saía um, às vezes chegava outro, né? Aí chegou lá e ele falou: o que que foi? Ele chamava eu de Simprão, mano. Simprão. Meu apelido em Rondônia é Simprão. Um chama de Simpra. E aí, Simpra? E aí, Simprão? Danilo, você fala Danilo, ninguém conhece. O Simprão. O Simprão, mano. Aí eles falaram: e aí, Simpra, o que que foi, mano? Você tá meio Pra baixo. pra baixo. Eu falei: cara, eu tô com um problema aí, mano. Fiz uma venda e o material acabou. E tá faltando uns 10 metros pra fechar a parede da doutora e não sei o que que eu faço, mano. Não sei nem como que eu vou falar isso pra ela. Ela tá vindo aí. Aí isso me veio assim, daí eles foram embora, tudo, não sei o quê, mas assim, saía meia horinha e chegava outro, né? Eu acho que eles falavam, pô, passa lá no Simprão fumar um cigarro, porque ele tá meio triste hoje. E eu não, assim, eu tinha alguns tios lá, primos, mas nessa época eu já morava sozinho, então assim, eu não tinha uma família, né? Então assim, eu tinha muitos amigos que os pais deles, ou até mesmo eles, se tornavam irmãos, família, assim. Pô, vem aqui em casa almoçar, vem aqui em casa jantar, o churrasco e tal. Aí eu acho que um falava com o outro, pô, dá uma ida lá. Aí eu fui na frente da Só Pedras, né? Que era Factotum, era Razão, e Só Pedras era o nome. O comercial, a O razão. comercial chamava Só Pedras Decorativas. Então, em frente a Só Pedras tinha a Homs, materiais de construção. Eu cruzei a rua e comprei uma marreta e uma talhadeira. E eu tinha um funcionário, né? Alexandre, ele era um haitiano, engraçado ele. Aí ele chamava ele de Fimê. Tem ele aí, né? Que toda Bom. vez eu tava fumando um cigarro, Ah. ele falava assim, Danilo, Essa figura aí. ele mesmo. Ele falava assim, Danilo, não fumê, não fumê, não fumê. O que não filmei? Não fuma, né? né? Ele é haitiano. Aí esse aí era meu motora. O dia que ele foi lá, eu não tinha carro de entrega, então eu pagava o frete, né? Claro.
E o seu Afrânio, ele tinha perdido a esposa, ficou viúvo, ele tava bem triste. Aí um dia eu encontrei com ele tava triste arrumando a caminhonete dele, daí eu falei pra ele fazer uma entrega pra mim. E ele gostava de conversar com o haitiano, sabe? Com o Então Fimê. e eles meio que ele parava e ficava meio que chorando. Então, às vezes, eu queria fazer venda, alguma coisa, pra dar um trabalho pra ele poder se movimentar, porque eu via que ele Ele tava. lembra o seu Júnior Português, lembra não? É verdade. Né? Aí ele sempre tava por ali. Daí, às vezes tinha dia que eu não vendia nada e não tinha entrega, né? E ele ficava por ali, sabe? Porque ele não queria ficar parado, porque ele ficava em casa, ele ficava bem, bem triste, depressivo. Então eu ficava tentando alegrar ele também. E se ajudava, a gente se meio que se Da hora. acolhia ali, era saudade que Um deu se agora. apoiava no outro, É né? muito louco o jeito que ele olha, né? É, com Tem amor um- mesmo, com É. carinho, né? Aí eu fui e falei pro Fimê, eu falei, mano, faz o seguinte, separa todas as pedras mais grossas. Era um filetinho de pedra, assim, branca, né? Falei, daí você bate com a talhadeira no meio e vai desdobrando ela. Ela vai abrir e vai virar Ela duas. vai abrindo, eu fui ajudando ele ali. E a hora que ele bateu na primeira aqui, que abriu, era um arenito branco, a hora que você colocava ele contra a luz, ele ficava mais corrugadinho assim, e contra a luz ele refletia um brilho, parecia que tinha purpurina no dentro, cara. Parecia um mármore branco, sabe? Eu falei, cara, que top isso aqui, mano. Falei, vai dar certo, Femei. Daí fomos empilhando no pallet, empilhando, e fechou aqueles 10 metros, né? Aí eu tava ali, fumando aquele cigarrinho, não sei o quê, daí chegou a doutora, Danilo e minhas pedras. E doutora, eu tenho duas notícias pra senhora. Qual que é? Falei, não, a pedra da senhora tá pronta, só que eu fiz um negócio aí que eu não falei pra senhora, não sei se a senhora vai aprovar. Mas o que é? Falei, não, eu vou pegar lá pra senhora ver. Aí eu fui lá, peguei a pedra e tinha eu tinha um pendente assim no escritório, né? Aí eu coloquei a pedra debaixo assim daquela luz, eu mexia, assim, falei, olha aqui, doutora. E os olhos dela brilhavam, sabe? Junto Igual com a o brilhinho pedra. da pedra. Junto com a pedra. Daí eu falei, na hora que eu inventei, eu falei, isso aqui é o flagstone, doutora. O que é isso? Eu falei, isso aqui eu fui pra... Eu ia muito pra Revestir em São Paulo. Eu ia muito não, quando eu conseguia, eu gostava de ir lá, eu absorvia alguma coisa, de alguma novidade e tudo, né? Tanto é que o nome da empresa chama Revestir, porque eu gostava muito de ir na feira quando eu tinha ali. Mas você não vende espaço lá. Não vende espaço lá, galera. Infelizmente, não sou com essa bola toda, não. Eu só Revestir é só em Cuiabá, né? E é patenteado o nome, hein? Aí. É registrada. Aí ela falou, mas o que é isso? Eu falei, não, doutor, eu fui para Revestir em São Paulo e comprei uma pícola italiana e eu apicoei a sua pedra. Só que eu não Então perguntei, isso podia. não perguntei se podia. Ela falou, Danilo, isso aqui é lindo demais. Você só devia ter me falado que eu acho que o custo disso aqui é alto. Eu falei, doutor, eu não posso nem cobrar da senhora agora, porque assim, né? Falei, eu gastei uns 3, 4 mil reais, né, pra fazer isso aí. Ela falou, você me divide em 2 vezes? E ela tirou o cheque da Unicred, que era dos médicos, né? Caramba. Dos médicos. E fez lá, e aquilo eu saí comemorando, né, mano? Eita porra, pícola Falei, boa. porra, caralho. Talhadeira Tipo de 15 assim, pila. meio-dia, era tipo assim, de 7 da manhã, meio-dia eu tava chorando. Uhum. Ah, porque você sim. comprou menos material, irmão? Não, porque a hora que você vai cortando dá muita perca, né? Ah, você não sabia que ia faltar. E você imagina a pedra sair do Goiás e ir pra Rondônia. Vai perdendo no caminho. Não é que vai perder, né? Você precisa comprar de novo, né? Onde que eu ia Imagina, achar? irmão. É. Aí, enfim, ficou bonito pra caramba. Tinha um assentador muito bom também que foi lá e colocou. Ficou incrível o trabalho. Só que daí um amigo meu viu aquela cena ali, né? E guardou. E guardou. Aí ele falou assim, Danilo, preciso falar com você. Eu falei, que Aí você foi? lá comemorando. Tá. Preciso falar com você. O que foi, gordo? Não, eu quero ensinar você a ser malandro. Uau! Eu falei, caralho, mano. Aprende que aí, você quer ser malandro, você vai aprender quero agora ensinar como é você que a ser é. malandro. Eu gosto de contar essa história, é boa. E o pai do Vini, na época, estava como governador do estado de Rondônia. Que ia te ensinar a ser malandro. É. Então já tinha escola. Aí eu tinha... Tô brincando. Aí eu Tô tinha... brincando, nada a ver. Aí eu tinha... O cara fica achando que Aí, política escuta, aí, tudo é- aí eu tinha Ah, vem factoto, que direito era aí, meu amigo. a factoto, que era faz de tudo, né? Serviços, comércio, indústria e representações limitada, né? Falei, cara, esse gordo quer pegar a empresa e fazer algum... Esquema. Algum esqueminha lá no governo. Falei, cara, Vamos botar pedrinha em todas as escolas e creche. Falei, Lembrando eu falei que quer foi só fazer- uma imaginação, Eu tá, falei, eu gente? acho que ele quer fazer uma quadra, alguma coisa, mano. Tudo em Falei, que pedrinha esse cara de quer, pícola italiana. Flagstone. Aí eu sei que a galera passava a fumar aquele cigarro tudo ali, ele não tocou mais no assunto, né, mano? E eu com o CNPJ debaixo do braço aqui, né? Eu falei, a hora que ele Aí? perguntou.
Tá a galera lá fora? Foi a hora que ele, Aí, seus arrombados, fala baixo aí, porra. foi a hora que ele perguntar da factória, eu falei, não, tá aqui limpinha, né? Certidão. Tinina. Tô pronta pra você fazer o esquema. Aí ele nada, ele fala, Tá passou uns pronto 3, pra ser 4 dias, daí um malandro. dia eu falei, ô gordão, e aí, mano? Você não vai me falou- ensinar aquela parada lá? Você falou, aí ele falou, senta aí, mano. Aí O eu negócio é bom. sentei, daí ele chegou, puxou Pega o assim. caderninho, anota aí como é que você vai ser Aí ele- malandro agora. Aí ele falou bem Como assim. ser malandro Pô, no Rio de ser Janeiro. malandro é muito fácil, Pera aí que o mano. Rick vai anotar que é importante. Tô falando. Anota aí. Você precisa ser malandro, Rick. Eu falei, gordão, como que é, mano? Tô Que me você devendo quer? lá porque eu achei que era. vai. Aí, Acredito nos Godoy, outros, são mais malandro que eu. aí ele chegou pra mim e falou assim, é só você fazer as coisas certas. Para ser malandro, Isso, Faça o que é Faça- correto, faça faça o que é certo. correto. Correto. Mas por que ele falou isso pra você? Porque ele, por causa da doutora, que eu tinha enganado ela. Mas você sente que você enganou, irmão? Aí ele falou Você, assim, você usou a oportunidade pra fazer negócio, dinheiro. na verdade eu não deveria ter recebido dela, eu acho, né? Você acha? Isso te incomoda. Porque eu acho que o termômetro, né, de saber se tá certo ou não, se tem paz no teu coração quando você vai fazer isso, ou não tem. Agora tem o cara que tá tão deturpado, né? Já tá com um caráter tão deformado que nada mais incomoda ele. Não, eu acho que uma- Você não sabia É. dividir na hora, Não, na agregar época que eu fiz, eu valor ao comemorei. produto. Não, é isso. Você entendeu? Você não tinha esse comemorei, conhecimento. Só que depois, assim, eu acho que foi um privilégio, eu com 18, 19 anos, fazer isso e alguém E vir ouvir me isso. corrigir. Por quê? Porque hoje eu posso mensurar, entendeu? Hum. Hoje eu sei que o que eu fiz ali, embora eu não tinha essa expertise de ver que foi um trabalho artesanal que de fato merecia, entendeu? Porque ficou muito bonito o trabalho. Levou tempo. Não, e ficou o fimê ficou lá abrindo diferenciado, pedra. filmei, Talvez não filmei. teve a intenção porque você não tinha percepção. Tem isso também, não Tem. é? Não, claro. sim, é. Hoje eu entendo. Só que hoje eu já colocaria isso no orçamento, né? Já estaria programado. Seria uma coisa, um trabalho artesanal, um trabalho Já viraria um produto mesmo, né? Um Verdade. produto único, né? Uma coisa diferente que é feito à mão, né? É. Mas enfim, na época não tinha, mas eu acho que foi Só legal. que você podia falar que era até nacional, hoje, né? Não era, né? porque até hoje, quando Cortar, aparece cara. alguma proposta, alguma coisa, eu venho isso aí, é certo? Eu acho que não. Eu acho que não é, né? Não é. Eu acho que não. Coração não queimou, não é. Então É. não faz, né? Então é isso aí. Eu acho que Aí você Esse levou fato isso é- pra vida. leva aí pra vida. Ô, irmão, eu posso abrir as perguntas que o pessoal mandou pra você? Ué, pode crer. Pode. Pô, você foi o cara que levou mais pergunta, cara. É. A galera tá Galera interessada, né? quer judiar, né? Quer Galera Esse quer judiar. foi a saber. benção aí, tá? A galera quer saber. Mas é porque os caras sabendo que ele é do agronegócio. Tá ligado, né? É o Mato Pensando que- Grosso. Alô, é do agronegócio! agro, né? Bota sua marca aqui. Tem umas Tá empresas aqui, grandes irmão. Ó. lá, hein, mano. Vamos lá, vamos começar. Bom, não vai dar pra responder todas, obviamente, mas vou começar com uma As aqui. mais Ó. fáceis, então, vai lá. É do nosso amigo Robson, daqui de São Paulo, lá da Porto Design. Um abraço, Robson, da Porto Design. Concreto Vai, na vamos veia, vamos do combinar, concreto à pedra. convidar ele para vir É aí. o próximo aqui. Como superar uma jornada de tantos anos, né, em meio a um setor cheio de desafios? Eu acho que é boa pergunta, Robson. Eu acho que nós que estamos no setor, a gente sabe o que é, né? Mas talvez os nossos clientes não tenham essa percepção, os nossos arquitetos, né? Então, se falar para o marmorista o que é a nossa vida, ele vai saber porque acho que a minha é igual a De tua. cabo a rabo. A vivência Você aí. viu? A gente conversa, a gente O pessoal que tava... estava aqui antes falando, pô, maquinário, os caras, e os mesmos problemas. velho. É, 51 Os mesmos anos, né, problemas. com a mesma empresa ali e os mesmos problemas. Então, assim, agora falando um pouco assim para as pessoas, né? Eu já tive burnout, né? E eu trato até hoje disso aí, que é excesso de estresse, tudo voltado ao trabalho, coisas assim que eu falei, quando a gente é mais novo, a gente se arrisca e vai, Vai não, pra não cima. deu. E acho que chega uma fase que você tem um estafamento, né? Então eu tive, assim, perdia cabelo, as unhas do pé, Caramba. Caramba. crise de estresse, aí Minha avó chamava de esgotamento nervoso isso aí. É. Depois que a avó teve esgotamento nervoso, meu filho, tua avó não prestou mais. Porque assim, a gente quer, eu acho que ninguém que tem uma empresa quer atender mal ninguém. É. Só que a gente não agrada todo mundo, né? Mas você levanta todo dia para dar o seu melhor. Você levantou de dar o seu E daí melhor. talvez quando o cara não percebe que você tá dando o seu melhor, você se frustra. Se frustra é outra coisa. A engrenagem de uma marmoraria, né? O distribuidor, às vezes a chapa já atrasa do cara Já que te você comprou. Aí o cara Você fala assim, mas você não depende do- sabia que essa chapa ia demorar tanto para chegar? Às vezes o caminhão O cara não tem quebra. lógica do caminhão. Ó, hoje não É. carregou um material nosso lá. E Às aí, vezes quando o é que chega esse caminhão pedra? quebra. Aí, pô, cara, a pedra não chegou. Liga pro cara, ó, o cara me deu o cano aqui. E ninguém entende isso, né, mano? É. Porque o cara não vive. O cara E a acha que é gente- tipo ir e no a gente, McDonald's. assim, Não, e aí, Que tem quando uma você- carne de minhoca que cresce o tempo todo. Será que é verdade esse negócio?
Aí, Alô, McDonald's. Já pensou? Não, fora isso, tem o cara que vende a chapa pra você, você faz todo o brand em cima do material, e aí na hora que você passa pro seu cliente, o cara fala que não tem mais a chapa, e você Não. acaba perdendo um Ó, pedido a de chapa final. dele- agora. a chapa, Tá ligado? a Tô chapa ligado, às vezes tô ligado. trinca. Ué, Só a entrada não- foi devolvida. Não, não pode, né, velho? Não pode. Porque Acontece, dali daqui. né? Não, tudo bem, acontece, mas não pode. Eu Porque lido ali. melhor com essas coisas hoje. Você te incomoda muito essas paradas, irmão? Incomoda, né? Porque cair Incomoda. cabelo é a unha do pé. Não, incomoda. Isso. Incomoda bastante, assim. Quando as coisas dão certo, assim, eu vibro, fico Ô, Dan, dá um feliz. minutinho, eu vou no banheiro que eu tô apertado. Espera. Eu vai lá que eu bato uma bola com o Rick aqui, ou né, gente? Espera. é isso. Vai lá, pô. Então, É um minutinho. Toca o pau. aí, Rick, assim, quando as coisas dão certo, eu vibro, eu comemoro, porque a gente quer entregar o melhor pro cliente. A gente quer ver o cliente satisfeito, entendeu? E eu falo assim que, através daquele serviço nosso que a gente dedicou tanto amor ali, tanto tempo, tanta energia, é uma forma de a gente estar levando, eu falo que é um pouco de Deus, entendeu? Porque é nosso trabalho que tá ali, é a nossa mão, Não é entendeu? só a pedra, É o né, amor, mano? porque assim, se for falar de Deus em uma só palavra, a gente fala que Deus é amor, né? Pelo menos Uhum, pra mim, assim, uhum. se fosse falar, Dani, uma E o palavra, fala verdadeiro de Deus. amor lança fora todo medo. Então a gente coloca tanto amor naquilo ali, a hora que você vai entregar e às vezes não, você não consegue agradar a pessoa, ou assim, uma coisa que não depende de você, né? Eu tô falando, o processo, né? O fluxograma ali, porque a pedra vem de fora, tem um transporte que traz, aí tem às vezes um terceirizado que Tudo, descarrega né? no MOOC, ou a sua ponte para descarregar, pode soltar, então assim, é muita coisa. Aí o serrador pega, leva para serra, corta. Às vezes o disco quebra, acaba danificando a chapa. Então, assim, é muito. O Tem muita processo é variável, grande. né? Aí vai para o acabamento, aí vai para entrega, entendeu? Aí vai para montagem. Então, se qualquer um desses no processo, às vezes está tudo prontinho, ou o cara rampou um quebra-mola, não viu um buraco, Fudeu. quebra a pia. Uhum. Ou se todo mundo fez tudo perfeitinho, chegou na hora da instalação, o montador vacilou, cortou um pouco menor, você perde todo o serviço. Acabou. Então, assim, daí para você refazer todo esse processo, É né? tudo de novo. E E às quando não vezes- tem mais a chapa, e não sei então, o e quê, às vezes a nossa, gente nem fala do custo, né? Eu acho que nessas horas a gente nem pensa em custo, a gente pensa em resolver. no cliente que estava esperando aquele serviço pronto, infelizmente não deu, e você vai ter que refazer tudo aquilo ali e demanda de tempo. Né? O retrabalho é E um... outra coisa também que eu vejo assim, nós marmoristas, a gente entra num estágio da obra que é no final. O cara já tá cansado, Então que o esse cara aqui atrasou, o esse cara aqui tá com atrasou, esse nível aqui de atrasou. estresse alto, então assim, ele já não tem tanta paciência para esperar 60 dias para você entregar o produto. É louco isso, porque lá em Ele Balneário, esperou o armário 90 100 dias, 120 dias, dias, ele esperou na pandemia agora, E ele da vem empresa cansando de disso, né? porcelanato, demorava 6 meses para entregar, Cuba, 6 meses para entregar, aí você tem que fazer sua bancada com uma semana, Tipo com pastel 15 frito. dias. Cara, isso é muito top, porque. eu tenho recebido ligações, desculpa te Pode interromper, falar. irmão. Ligações ainda de obras que eram para ser entregues em dezembro. Ó, esse negócio de botar esse suco aqui de coisa, tá travando a língua aqui, não sei porquê. Essas obras eram para terem sido entregues em dezembro do ano passado, novembro, final do ano, aquela loucura. E eu sigo recebendo ligações do pessoal falando: não, atrasou mais um pouco, os caras não entregaram a porta do apartamento. E aí não dá pra pôr o piso, não dá pra pôr não sei o quê, não dá pra pôr o móvel. E a hora que chega, o cara. Aí chegou o móvel, cadê a pedra, porra? Vou eu no banheiro agora. Vai. Aí você tem que medir, né? Aí às vezes o cara também não chegou a cuba, mas você mediu, daí você não pode soltar a produção porque você não sabe o tamanho da cuba, a profundidade, às vezes amarra ali pra você saber se vai ter guarnição, se não vai. Então, assim, mexer com marmoraria ele é muito legal, entendeu? É muito legal, muito gratificante. É uma coisa que você faz com amor, sabe? Eu tava Porque você fal- pegar uma pedra e transformar em um mobiliário, é fantástico isso, né? Sem dúvida. E o que eu ia dizer esses tempos até uns 15 dias atrás, eu fiz um orçamento de um marceneiro para fazer uns móveis lá na minha. Eu tenho uma área de churrasqueira na minha casa, né? E eu tenho uma cachorrinha que ela come as bordinhas dos móveis, tá tudo ferrado. Aí o cara foi para poder revestir os móveis, refazer algumas partes e tal. E aí eu perguntei, e aí, irmão, como é que tá o mercado? Tá aqui, ele falou, mano, tô com muita obra e tal. Aí eu já ofereci meu serviço, falou, pô, chama a gente, né, com muita obra, você tem parceiro de marmoraria e tal. Aí ele falou, não, tem um pessoal, mas o pessoal não dá conta, ou às vezes me dá uma falhinha. Eu falei, então, pega mais uma opção, de repente você tem alguma coisinha lá, começa a dar uma oportunidade pra gente mostrar nosso trabalho, quem sabe funciona, né? Ele falou, não, tal. E ele me abriu uma coisa que fez muito sentido, porque o que acontece? Quando o cliente vai na marmoraria e ele tem o móvel, ele tem aquela questão.
Ah, eu coloco o móvel primeiro ou a pedra primeiro? Aqui em São Paulo tem isso. Mano. Aí eu gosto de fazer o cliente pensar pela lógica. Pedra pesada, o móvel se precisar fazer alguma manutenção, se a pedra tiver instalada de uma maneira separada do móvel, ele fica independente, o cara consegue tirar o móvel, fazer uma manutenção e a pedra tá lá colocadinha bonitinha. Então, Aqui tem muito disso, né? tem demais. Lá pra nós não tem esse negócio aí, não. Então. E aí o cara me falou assim, tal. Aí o cara falou assim, pelo menos da minha visão como marceneiro, a gente fala pro cliente instalar o móvel primeiro, por quê? O móvel e a pedra, normalmente, são da parte da obra que tem mais investimento, mais valor agregado em cima disso, normalmente. E o cara, se ele compra o móvel primeiro, na cabeça dos marceneiros, que deve ser isso mesmo que acontece, vou até pedir a opinião de vocês, o cara investe mais ali na primeira tacada. Sim, então ele vai chegar lá, o móvel, quando é o móvel do apartamento? Pô, deu 100 mil. Fala, pô, dá uma chorada. Mas sabe por que isso, irmão? Porque ele fala assim, meu móvel deu 100 mil, quero ver como ficou. Aí o cara abre um puta projeto, renderizado. Isso tinha em marmoraria, galera? Não tem. Muita gente não tem, tem até não. hoje, né, irmão? Muito, mas Não, estamos começando. tem muita A coisa. gente O tem movimento feito- marmorizou tá mudando a isso gente tem aí. feito isso aí, mas assim, Aí o cara, de se o cara 3, 2 anos pra cá, né? se o cara chega e vê a pedra, ele fala, porra, aí quem sabe ele invista mais. Não, tudo bem. Ele eu percebe tô mais dizendo valor, né? Isso, mas o que ele quis dizer aqui, aquilo? Que o cara vai lá, faz o investimento do móvel, Sim. gasta um caminhão de dinheiro, e quando vai chegar Agora na chega parte na da sua vez, pedra, ele fala, já pô, o cara gastou tá com todo duro, mundo, velho. né? O cara tá duro. Aí é onde ele, pô, eu quero colocar um quarto. Isso aí Ele- você vai lá dar um ele- projeto da 25, 30, 40 mil, o cara fala, ele louco, tá você tá louco, ele já não, põe em verde de esperou- Ubatuba. Ele já esperou todo Preço de um mundo polo, aqueles né? prazos longos, e a hora que chega na sua vez, ele tá Você sem entendeu? grana. Olha a E sacada ele dos não tá mais caras. com tanta paciência, porque ele quer mudar, ele tá no anseio de E aí, mudar. aí Aí a ele fica parte dando de... pressão também, né, Godoy? Tipo assim, pelo menos lá em Cuiabá, assim, às vezes a gente vai pra dentro do banheiro, tá o cara instalando box, o cara rejuntando o piso, você instalando a bancada, isso aí. o outro colocando metais, não quer dizer, nem cabe dentro do banheiro todo mundo sair. Então tem muita ocasião que a gente tá fazendo os orçamentos, e a gente percebe que o pessoal do imobiliário, eles estão empurrando para colocar o móvel primeiro. Tudo bem, tem empresas que garantem lá a instalação bem feita e tudo mais, e tem mesmo grandes empresas fazendo um ótimo trabalho, mas eles falam, não, móvel primeiro, móvel primeiro, móvel. Os arquitetos usam muito móvel primeiro, até porque eles têm uma escala da obra, né? Começa processo, um né? processo e tal, Tá. e tem que seguir certinho, e você trabalha muito com o pé em cima de móvel, né? Não, só. É só você não pedra em faz cima. instalação de ferro e tal? Não, faz quando precisa, porque a pedra é suspensa e não vai encostar no móvel. Tá, Mas depende do é, projeto. Ou quando a ultra pedra é muito compacta, pesada, Se é ultra e aí compacto tem que também, ter você tem ferro por dentro Você mesmo. não pode pra fazer embutir também, né? O que foi o Vitão? O Vitão não quer tem falar um nada negócio lá. disso. Dá-lhe, Vitão. O Vitão do Padrão Curti. Ao contrário, ó, lá, Tá. lá eles colocam, né, no Rio Grande em do Norte. Natal, primeiro a marmoraria para depois. Aqui também tem muito disso, Agora né, tem- mano? eu tem posso bastante. falar a minha opinião? Pode falar. Seria muito mais legal, mais fácil para nós, né? Fala a real. Eu vou falar Porra. que. Não, Porra. não é muito melhor a gente pegar uma parede limpinha e ir lá e trabalhar. Você bota no nível lá, Igual acabou. agora, Quantos mal você pegou fora de nível? Putz! Nossa. Enquanto eu tava esperando para começar aqui o pod, chegou no WhatsApp para mim uma gerente da Kitchens dizendo Quase que eu falo, suspende o energético de melancia. Kitchens Aí, pessoal Oi. da Kitchens, imagina colocar aqui, que legal. dizendo que faz 4 dias que a gente instalou uma prateleira, daí hoje ela foi lá e falou assim, os meninos riscaram uma partinha do móvel. Uhum. Eu não. Eu O que você vai eu falar, né? discuti agora se foi ou não foi, já tem 4 dias que eles colocaram. Eu falei assim, dá pra resolver? Ela falou, tem que pintar a peça inteira. Eu falei, Então, vocês quanto pintam? custa? Pinta e eu vou pagar. Ela falou, Ah. não, ótimo. Então, assim, se não tivesse o móvel lá, não teria. Só que o que eu penso agora, olhando assim, eu prefiro colocar depois. Vou te explicar por quê. Se uma bancada ela tem uma emenda, uma guarnição, alguma coisa, eu tenho toque, eu tenho simetria. Então eu vou no meio das duas portas aqui e Se não coloco tiver alinhado, a emenda da bancada. Quando eu faço a bancada antes, eu coloquei ali. a Porque emenda a hora que mais vem ou os- menos, né? A hora que Os vem módulos- os módulos do móvel. Mas normalmente os módulos acompanham as emendas o cu pedra. deles. Não, claro que não. Se você tem uma bancada com 80 de banca seca. Na grande um maioria que eu exemplo. vejo, os caras se Não, preocupam você com tem. isso. sei Não, lá. não, É, sabe? Porque é. você tem 80 de banca seca. Se é um módulo de 50,
ele vai dar 1 metro, entendeu? 7,55 vai dar 1,10. Tá. A não ser que o 7,40 móvel seja um móvel sob medida, totalmente editável. Mas às vezes o cara não vai colocar um gaveteiro ali. Então, assim, eu acho que, assim, simetricamente, eu acho que fica um serviço mais bem feito. Uhum. Né? Até porque, assim, porque também eu vendo muito, além das rochas naturais, hoje a gente trabalha também com lâminas industriais, né? São as lâminas ultracompactadas. Tem alguma marca específica que você trabalha? Você quer pedir um patrocínio? Meu amigo. Tá contigo Faz aqui. parte. Fica contigo à vontade. Hoje eu sou Loyalty Loyalty Platinum da Constantino. Então Só pra lembrar que o Platinum é o último, né? é o último. É o Pica for... Tem uma história que você pulou direto. Isso é uma história bem legal também, porque... Não vai bater ali? Quem? Alô, pessoal da Constantina aí, ó. É o Platinum falando. Olha aí hein? pode pá, não, podcast que a gente harmonizou, hein? Pô, posso meter outra pergunta? Ou você Deixa quer... eu ler. Deixa eu ler. Deixa sim. Deixa eu ler uma perguntinha. Escolhe uma Eu aí que eu estava leio. explicando a questão Vou terminar. Acho que essa aqui do Adriano. ultracompacto, que a gente não pode... A gente tem mania de infiltrar Embutir dentro na da parede, parede. embutir. Então esses materiais, eles dão uma garantia de 25 anos. Se você embute, você perde essa garantia que o cliente tem. Sim. Então quando você coloca ele sobre o móvel, né, você tem um acabamento que eu disse das emendas que eu acho que fica melhor na minha opinião. E essa questão da garantia também, que você não vai deixar o cliente perder essa garantia, né? Tá certo. Pergunta da onde? Requinte Marmoraria do Sul. Adriano. Requinte, Adriano é a marmoraria de um homem só. Se você não conhece uma marmoraria de um homem só, procure sobre Adriano da Requinte Marmoraria do Sul. Rio do Meu Sul, xará, Marmoraria Rio do Sul. Monstro sagrado, mentorado do Rick aqui. Ele pergunta assim: Danilo, o que faz sua empresa ser diferente? Essa é boa, hein? Muito. A diferenciação, eu acho que assim, que eu falei no início, eu me considero um aprendiz, só que eu acho que eu tô sempre dando um passo à frente. Eu vejo que o mercado tá um pouco ali, eu sempre tô, tipo, buscando a inovação diferente, algo diferente, e às vezes isso até, não que nos prejudica, a gente tá sempre crescendo, só que assim, tudo que você começa, você se propõe a abrir um mercado a fazer, né, como fala o cara que vem Na frente com a foice. na frente com a foice ali, é Cansa mais mais. desafiador. Você, Porque você vai fazer algo que é novo, então você vai ter o contrário. Porque, tipo, Você vai fazer uma trilha para o cara ver uma eu puta fiz visão isso no aqui e não cume deu do certo, entendeu? monte, e daí todo mundo depois vai subir a trilha que você fez. Só que assim, aquele cliente Normal. que tá ali, que você fez, às vezes não deu certo, ou aquele arquiteto, alguma coisa que ocorreu ali que não foi legal, se a pessoa não tiver essa paciência e compreensão e frustrar você, né? Eu que tenho essa parada do burnout, tipo de coisa que eu já não aguento também muita pressão, né? Então Mas isso chega é uma hora que percepção estava. sua, ô Danilo, Não, mas né? é assim, é uma coisa que eu tô contando, porque assim, a gente vai falar, tudo Não, é eu entendo lindo, isso. maravilhoso. Às Não vezes, é assim também. É isso aí. a gente tem também, então eu gosto às vezes de contar, porque tem pessoas hoje que sofrem, e isso eu falo. Mas assim, eu já tem, fui pô. muito Eu pior acho e que hoje eu tô vencendo isso aí. E essa é a diferença Parabéns. essa é a diferença do podcast pro Instagram, né? Rapaziada de casa pode perceber isso, e a galera que tá aqui nos bastidores Ninguém pode posta no dizer. Instagram. No Instagram nenhum. ninguém fala essas paradas aqui. É. Tipo, lá me fudi, não sei aonde, lá só brilho, né? É isso aí. Só, normalmente Então, assim, é só a o gente- glamour. É só o glamour. Ah, A gente Só que acerta a gente em muitos fazendo assim, projetos, só que os parabéns. primeiros, é aquele negócio, o primeiro é o cobaia, né? É. Então a gente sempre está buscando a inovação, né? Que a gente aprendeu que chama-se over delivery, né? Você entregar o Mais que o cara tá sempre esperando. mais, né? É. Então, assim, a gente tem várias histórias que a gente explica isso, né? A gente fazer o storytelling, a gente entender hoje, porque assim, eu vejo assim, hoje a carência de informações no nosso mercado de marmoraria, né? Como é que você adquiriu esse conhecimento que você tem hoje do material que você trabalha? Não, eu sou mentorado pelo Ricardo, né? Fora isso. Eu faço mentoria. Não, através do curso dele, eu não tinha Como é que chama o curso? essas informações. Rochas na Bate arquitetura. aí. eita, porra. Alô, curso Rochas na Arquitetura, maior curso de rochas naturais Porque, do assim, Brasil. Godoy, eu- Manda o dinheiro aí, Charles, manda o dinheiro. Todo mundo falava assim, mármore bege Bahia. Puta que Aí pariu. todo mundo falava assim, o mármore bege Bahia é bem legal para colocar no banheiro e o granito preto é bem legal para colocar na cozinha. E o professor Robert Alfoco falando travertino, gente. Aí assim, amor de e Deus. você vai falar porque você escuta aquilo, daí o arquiteto também escuta, especifica o mármore. E sempre foi, tipo, tratado vai de maneira indo. displicente. Todo mundo tava Aí cagando, depois né? um dia Será que chega, deu? chega um É. cara pra você e fala assim, né? Você compra um curso dele, aí ele fala assim, existe rocha sedimentar, metamórfica e magmática. Isso aí você até estudou até na parte de geografia, no tem isso aí. colégio, Mas ele não fala a fundo, né? Aí você vai entender
que o mármore travertino não é mármore. Você fala, caramba, quer dizer, eu nem sei o que eu tô A vida vendendo. toda, né? Daí você vai falar, o granito Peraí que preto. os caras... A galera tomou um susto. O Tem granito- muita gente... Tem muita marmorista, gente- travertino não é mármore. É uma rocha sedimentar, né? É isso aí. Então ela é feita numa bacia, ela se precipita ali o carbonato, desce e ela não sofre metamorfismo, né? Exatamente. Diferente Curso do- Rocha na arquitetura do na mármore, veia. né? Isso aí é aplicado. Formando hein? pessoas É isso aí. capacitadas. E o granito, né, que vem do sufixo grãos, né, grãos-nito, que você olha para aquela chapa e você vê aquele Um monte de grãozinho. montinho de grão. O preto São Gabriel também, a classificação dele, a gente fala granito como uma forma comercial, mas a classificação dele é um gabro, né? Correlativo do basalto aí. Então a gente, assim, a Informação intrusiva. gente nem sabe o que é aquele produto que a gente está vendendo, né? Cara, e quando é que você acha que virou a chave? Se dependendo do curso, por exemplo, porra, cara, Então, eu acho que não quero assim, te induzir a resposta, mas porque a gente ainda vai chegar de Rondônia para Cuiabá para vender pedra, quando começou a porcelanataria, que eu sei que teve também, teve. como teve na base dos meninos da Corti, então, e depois quando é que vira Eu acho que, marmoraria então, para isso- chegar no que tá hoje, assim, onde é que você acha que foi o momento que pum, Essa é uma boa pergunta, porque o que acontece? Igual eu falei, desde os 12 anos eu tô dentro desse ambiente, né? Respirando ali, cheirando o pó de mármore ali. Chegou uma fase que teve fases de... Acho que eu até trouxe uma foto para vocês aí, uma fase de glória, que a gente, quando o Cuiabá se expandiu muito para a Copa do Mundo, né? Então legal. a gente pegou as obras Deixa eu da te fazer uma Copa. pergunta assim, sem viés político. O estádio que fizeram lá, usam? Usa bastante usa, hoje? agora tá usando aí, ó. Arena Pantanal? Eu tive a satisfação de fazer todas as bancadas da arena, né? Caramba, que legal, velho. Então, Que assim, bacana, nesse mano. período a gente fez também o VLT, né? O que é isso? O VLT não saiu, né? A maior obra. Esse não terminou. Não terminou, mas eles chegaram a comprar comigo na época o granito Itaúnas flameado para fazer todos os pisantes da onde o trem parava. Então tinha tipo Galera descia do 20 trem. estações, então tinha 60 centímetros se eles não escorregarem. Então eles compraram, sei lá, acho que foi 2.000 e poucos mil metros de Itaúnas flameado. Então era chapas de 1,20 por 60, que ficava no desembarque do trem, em Que todas tão as lá. estações. Tá no estoque. Eu entreguei todas Não, ele elas. entregou, pô. Quem não Então, entregou assim, a obra foi o pessoal aí. Entendi. Então, nessa fase, a gente foi uma fase porque o comércio ele tem, né, as oscilações, Uhum, até aham. se você se firmar, se posicionar, né? E até depois de firmar também vem uma pandemia, vem algo, então é inesperado. Eu falo que a gente vive do dia a dia, né? É matar um leão por dia. Tem foto do espaço a revestir novo hoje? E eu não sei se eu. Se botou? Não tem, né? Eita, que vacilo. Cara, devia ter O mostrado. cara é o único cara de Mas eu marmoraria acho do que Brasil deve que tem ter. uma quadra de Quadra de areia, né? quadra de areia multiesportiva, né? Futevôlei, Futiveiro, beach beach tênis, vôlei. O O- Vitão vai ajudar ali. Mas Olha lá. Isso. Ah, esse Conta é o, pra galera, isso esse aí. é o Ricardo Moreno, né? O Ricardo Ah, o Moreno. marmorizou lá no fundo. Você se mete com esse o pessoal Ricardo aí? Moreno, ele trabalhava com esquadria, tudo, mas ele sempre jogou tênis desde criança. E aí ele começou a dar aula na quadra para os clientes e arquitetos, né? E para nós também. Todo dia tem aula? Todo dia ele tá lá, das Todo- 5 às 8, todo dia. Todo dia o cara é contratado a revestir para dar aula de beach tênis pro parceiro, cliente, Ele amigo da revestir que quiser ir lá. Isso é um torneio que eu fiz também de futevôlei Lá dentro. dentro da empresa. Caramba, velho, que da hora. Dentro da empresa. A galera acha que é só jogar Aqui é areia, o né? galpão da produção. Quanto você aqui? investiu para fazer isso? Não, essa quadra custou 48 mil. Isso aí foi uma briga grande, que a minha empresa é uma empresa familiar também, né? E a quadra ficou pronta. Você pensou, vou jogar areia A lá? quadra ficou pronta antes do que a empresa. Caramba. Aí, tipo assim, velho. pô, qual que é a prioridade, né? Mas a quadra Cultura da parada, né, Chagosu? é porque a quadra dependia de outros fornecedores que às vezes atrasou e a areia, tudo e a máquina para fazer tinha. Mas eu achava que era só cavar e comprar areia, né? Não. Mas depois veio dreno, bidi, pedra. Ixi. Mas deixa eu te fazer uma pergunta minha, curiosidade minha agora. Já que você falou, pô, é empresa familiar, né? Sempre tem uma gestão talvez um pouco mais antiga, tradicional. E, né, quando você fala, porra, qual a prioridade? A quadra ou a produção? Em algum momento já, de tudo que você investiu na sua carreira, no que tange e diz respeito ao nosso trabalho, alguém já disse, pô, você tá viajando e tá fazendo isso com o Ricardo? No início, sim. É, Hoje, não. mas a galera tinha esse Tinha, bloqueio. não, tinha. Totalmente. Você vai botar esse totalmente. dinheiro e tá ficando louco? Quando eu decidi, assim, eu sempre tinha essas ideias, né? Tipo, pensava muito, mas 48 assim... mil da chapa, hein, pai?
Você compra É. pra investir material, hein? Não, Ah. mas assim, tava se Então, o dinheiro que ele investiu tava na se quadra? construindo Tipo, tudo. 48 mil. Não, mas tô falando agora do que ele investiu nos cursos e tal. Ah, sim, sim. Não, tanto é que hoje, assim, eu comecei fazendo a mentoria sozinho, né? Hoje a minha irmã participa também, né? Caramba, Seu que pai legal. já Meu participou. pai também, então assim, hoje ele, Muito nossa, louco, não falando com o tem. pai dele assim, isso aí que eu queria fazer a vida inteira, eu já falei pro Danilo. Era isso aí que tinha que fazer. Mas é foda, Ricardo. É, o que Eu não sei acontece é o quê. assim, um exemplo, o meu pai, tudo que você fala assim, vamos fazer tal coisa, não sei o quê, só que ele não tem aquele start dele ir lá e começar, Qual mas é o tipo nome assim, desse você fala, pai? Donizete. um abraço, Um pai, abraço te pro amo. Donizete. Aí então assim, e quando veio o Ricardo, o que acontece? Ele é esse cara que ele dá aquela pilha, aquele gás, sabe? E ele fala, não, isso que você tava pensando, que você achava que era só uma ideia maluca, é capaz. Dá pra fazer. É o Dá cara pra da foice, fazer, né? Pra abrir o caminho, né? Então, assim, quando eu conheci o Ricardo É, através do Instagram, foi muito rápido, assim, eu conheci ele no Instagram, já mandei uma mensagem, ele já falou que tinha um curso, eu já fui para Santa Catarina, aí já fechei a mentoria e hoje, assim, não é só o professor e o mentor, né? Hoje a gente conversa, Já é amigo. a gente é amigo, a gente é irmão, a gente conversa sobre várias coisas, entendeu? Então, assim, além de um professor, eu ganhei um amigo, né? Ganhei um irmão ali também. Então, E, sei lá, e essa conexão é legal também, eu acredito muito nisso, né? Alinhamento de propostas. Às vezes eu fico pensando assim, um exemplo. Eu acho que se eu não chegar pro Ricardo e validar o que ele tem feito, porque ele tá ali se propondo a fazer algo. Recebe um monte de crítica, porque, né, existe pessoas que quando você se infelizmente. expõe, né? árvore que dá fruto toma pedrada. É. Então, assim, eu acho que assim, eu gosto muito de falar isso, de falar, não, cara, pra mim faz Dá o feedback, sentido, né? pra ele faz sentido, pra nós faz esse parabéns, continua. Então, assim, eu acho que o nosso ramo de marmoraria, ele é totalmente carente de informações verdadeiras. Sim. Uma coisa que eu escutei esses dias que eu fiquei até pensando, eu falei, é isso então. Se você vai abrir uma pedreira no Brasil hoje, vai explorar ela, dependendo do que tem ali, você tem que mentir para o IBAMA, ou para o órgão competente, ou para a Secretaria Ambiental ali, que se você dizer que tem um fóssil, alguma coisa, ele não sai o alvará de lavra. Então, às vezes, os caras eles falam assim, isso aqui é um granito, entendeu? Até no NCM do produto, por conta de tributo, né? Tem muito disso. Por Acho que essa é a parada produto, do por podcast, tudo. até falar a real, mano. É. O cara lá tem um benefício fiscal por causa de tal produto. Aí ele muda a formação geológica, quem é o fiscal, quem é o órgão competente que pode ir lá. Puta cabide de emprego. Não tem um cara especializado naquilo. E aí vai passando, entendeu? E essa é a bagunça e não é só nosso setor, em tudo é assim, né? Infelizmente, a gente é um país muito novo e ainda carece, né, de organizar essas coisas de uma maneira que não seja taxativa, que dificulte o processo, mas que facilite o processo. A gente tem essa cultura que alguém vai morder alguma coisa do dinheiro nesse meio do caminho. É o que vai deixando Então, as coisas essa caras e informação errada, burocráticas. ela não está só na ponta, Vem da ela base. vem lá da É base. isso aí. E o que eu acho muito legal hoje é que pessoas como o Ricardo, e isso vem vindo, o Ricardo eu falo pra ele por base que é a pessoa que eu conheço, que eu tô do lado diariamente, né? Mas deve ter também outras pessoas que estão com esse movimento de falar, não, o nosso setor, o setor de rochas hoje é tão rico quanto o agro lá, né? É. Da mesma forma que Mato Grosso aí Sou bilionário, né? você pega também as pessoas que mineram, que tem essa exploração também. O mercado é um mercado muito rico. Você fala assim, isso aqui dá para 200 anos, né? É muito tempo, quer dizer, dá para várias, 3, 4 gerações que vão explorar aquela jazida, né? E o nosso material vai para o mundo inteiro. É. Então, assim, eu acho que está tendo agora um olhar diferente, né? Porque essa informação que a gente chama hoje de fake news, né? Ela vem desde trás. Então, assim, isso vai atrapalhar, porque chega aqui na ponta aquela informação, a gente vai falando para os outros. E quando você começa a entender que alguém se propõe ali a pegar uma petrografia italiana, né? Que às vezes o Ricardo tinha que estudar com a petrografia da Itália. Os Aí caras ele da não Espanha, sabia, peguei muita coisa dos espanhóis ele não também. sabia o italiano ou o espanhol, às vezes era mais fácil, mas assim, tinha que traduzir tudo aquilo, né? Uhum. Porque às vezes você pega a petrografia daqui, o cara mentiu aquele mineral, ele está estudando a chapa, olha aqui, eu falo, mas cara, o que eu tô fazendo de errado? Você não tá errado. E tem muita hipótese geológica também. Aí tem uma discussão fodida entre geólogos. Eu acho que a galera se incomoda, e aí fica aqui, já que a câmera é aberta e o microfone também, né? Para eu esclarecer uma coisa. Nunca tive pretensão, nunca tive o objetivo de querer me sobrepor em conhecimento a uma pessoa que estudou para aquilo. Então a gente ouve muita gente falando assim, mas aquele moleque que fala de pedra na internet,
Ele acha que é geólogo? Ele é geólogo? Eu falei, daqui a pouco eu vou fazer uma porra de uma Minerólogo. faculdade. O cara. Daqui a pouco eu vou fazer a faculdade só pra dizer, toma aqui o canudo e enfia naquele lugar. Porque na realidade é conhecimento de prática daquilo que eu me propus a estudar para buscar a informação que o Danilo está dizendo que não tinha, realmente não tinha. E ainda a gente tem muita coisa para aprender. Pois existe todas essas divergências de opinião sobre diversas jazidas, sobre diversos materiais, e com uma grande diferença, e aí sim eu tenho um canudo para isso, e aí sim posso afirmar com conhecimento de causa e sentar com qualquer pessoa para debater. O que eu estudei sobre isso foi sobre o produto que eu apliquei e testei na prática. Eu nunca falei uma coisa que eu mexi, que eu não sei, que eu não mexi, que eu não fiz, que eu não testei. Então é uma visão prática do produto, traduzida em um ensino didático, dinâmico e de fácil aceitação e interpretação, por mais que seja muito denso. E aquilo que é muito denso lá dentro do módulo 1, ou do que eu falo, ainda é pouco da densidade que há por trás, que aí um geólogo vai explicar muito, muito melhor. Então eu nunca tive a pretensão, mas sim traduzir para dentro do marketing, que é a minha especialização, o que a gente pode fazer com aquela informação que a rocha te dá, que antes era tida como superficial, supérflua e deixada de lado, que é a minha grande briga, entendeu? E aí eu já bati de frente com muita gente antiga, que tá aí mexendo com pedra há 30, 40 anos, que esse moleque que vem lá de Balneário, que tá na terra do Oba-Oba, anda descalço, para falar sobre isso. O que ele fez, o que construiu, que projeto esse moleque encabeçou, né? Independente das obras que a gente faz lá na Dubai brasileira. Mas é justamente isso, é pegar aquilo que a rocha te dá e respeitar a informação. O Danilo tá contando a história dele. Imagina se eu distorço a história dele. A história dele é importante, assim como a história da rocha é importante. Ia dormir 4, 3 horas por dia. Até hoje, né, mano? Até hoje eu durmo isso aí. Por isso que eu tô acabado, assim, com estrada de chão, nada. E não é só isso também, né? Eu lembro, assim, de várias vezes em mentoria, de a mentoria eu tava precisando de algo ali, e a mentoria que era para ser de 1 hora e meia, de virar 2, às vezes 3 horas, e o Rick tá com a esposa lá dentro da empresa, e ela amamentava a Marina ainda, aí, e a gente fazia vídeo, né, então eu tá ali... Eu morava no estaleiro ainda, uma praia distante, então para elas não irem para casa sozinha, ficava naquele sofá do showroom novo, e dormia no sofá, dormia no chão, e a gente tava trabalhando. Aí, às vezes, o Rick movimentando ali para mostrar alguma coisa, você via a Mila deitada com a Marina, às vezes tinha o edredom dela que ela deixava ali, colocava no chão, É verdade. esperando ele acabar as aulas, ele chegava em casa, ainda ele tinha que estudar e produzir conteúdo, tudo. Então, assim, e que quem dá pedrada, irmão, ele não sabe também, né? E eu faço isso até hoje, com a diferença que agora eu moro muito próximo Não, da loja. eu que falo com você praticamente quase todos os dias, né? Às vezes eu tô ali vendo alguma coisa, eu olho ali, o Rick tá online, né? Eu mando uma mensagem, tá acordado, irmão? Pô, tô lendo um negócio, tô estudando. Pô, cara, só tô com uma dúvida no negócio aqui. Não, tô acordado, irmão, vou te mandar aí, não sei o quê. Então, assim, pô, o cara estuda, né, mano? Se propõe a fazer aquilo ali, né? Ô Dan, deixa eu te perguntar uma coisa. Você comentou com a gente nos bastidores que hoje o que rege o teu faturamento mensal é em torno de 4 obras. 3, 4 obras. 3, 4 obras com um ticket lá em cima. O que acontece assim, Godoy, com esse trabalho que eu fiz com o Rick, a gente entendeu que não compensava para mim eu ter 60, 70 clientes por mês para comprar uma unidade, uma bancada, que era o que eu fazia antes. Por quê? Daí o meu caminhão tem que ir para 70 obras, o valor de cada pia, tipo, eu ganho R$100 numa pia. Aí a cliente, às vezes, às vezes por causa de sei lá, uma colinha, um rejunte, uma coisa, fica se incomodando, e às vezes você não tem o tempo para ficar voltando em 70 obras, né? Então, assim, é muito mais fácil você vender uma casa inteira que você vai entregando por etapas, né? E você consegue dar uma atenção melhor desde a elaboração do projeto, detalhamento de pedras, tudo. Então você fica com um tempo mais... Porque lá em Cuiabá, um exemplo, o meu pai faz essa parte mais técnica e eu faço a parte mais comercial. Então, para mim, eu tenho mais tempo. Já pensou atender 70 clientes mês? E não é só 70. Aí a mulher tem o marido, às vezes tem a filha. Vocês atendem o mestre de obra. Os então, maiores nomes, né, mano? Aí com esse trabalho que a gente fez, lá, né, de nichar tudo e de se propor atender, com a experiência também que a gente foi adquirindo ao longo, né? Então, hoje a gente tem alguns arquitetos que são parceiros, a qual eu
né? Sou muito grato a eles, né? Não vou citar nome aqui porque Vai esquecer de um, vou esquecer de um aí. e não quero deixar ninguém chateado, mas O todos os cara não vai mais no arquitetos, beach tênis lá. todos os arquitetos que compram hoje na empresa, que especificam o nosso trabalho, assim, é uma grande satisfação, sabe? É uma grande alegria poder ver eles confiando no nosso trabalho. A gente sempre quer dar o melhor, sempre vai procurar dar o melhor. É isso que eu queria perguntar pra você. Tipo assim, pro marmorista que tá assistindo a gente hoje. Então, E assim, assim, ó, hoje eu preciso vender na minha empresa em torno de 600 mil. Tudo bem. Pelo tamanho que ela está, pela produção que tem. Pra deixar dinheiro no caixa. Então, o que acontece? Se eu fechar 3 obras de 200, ou 2 de 250 e uma de 100, um exemplo, eu já tô com o meu... Porque, assim, toda peça de marmoraria, gente, a gente não vende nada de prateleira. Tudo a gente produz. E eu tenho que ir lá na obra, eu tenho que esperar, tá tudo prontinho para poder medir, que é tudo encaixadinho sob medida. Então, às vezes, também, o cliente que não tem essa percepção, ele acha que ele foi lá, comprou, pagou, que no outro dia você vai entregar. Só que, às vezes, você vai na obra do cara, não tem um ponto de água, né? Às vezes, o cara vai colocar um revestimento, aquela parede, ela tá de um vão de 1 metro, na hora que você revestir ela vai ficar menor. Ou tem 1 metro na frente, 1 e 2 atrás. Às vezes ela tá fora de esquadro. então, minha pergunta é o seguinte: dentro disso, do que você tá falando, pro marmorista que tá assistindo a gente hoje, e ele fala, cara, mano, legal, mas, tipo assim, hoje a minha operação é 70 obras por mês. Como que eu posso, em passos pequenos, assim, como que eu posso implementar isso hoje na minha empresa devagar? O que você Então, acha dentro desse know-how que o você me tem? ensinou na época, eu falei, Rick, mas como que eu vou fazer isso? Foi a pergunta que eu fiz pra ele. Eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? Ele falou, Danilo, você tem seus compromissos, então você não vai poder abrir mão da noite pro dia, só que você tem que, Isso, devagarzinho. você tem que ir que pra pagar a cima, conta, né, entendeu? Normal. Então foi isso que eu fiz. A gente começou a prospectar arquitetos, né? Os que eu Ligando. tenho hoje. Ligando. Não, começou com o revestir recebe em nível De dentro de Então, marmoraria. eu fiz Recebia um escritório por micro microeventos eventos dentro da empresa, Isso. de relacionamento. microeventos para um escritório específico, aonde Lançou eu me um gelo de propus- cristal de quartzo chamado onde eu Modern me propus a Ice. dizer essas verdades que eu aprendi sobre as peças. Quando você aprende algo legal, Ok. você quer escancarar, né? Uhum. Aí eu queria contar pra eles, falar, cara, aquele mármore que vocês falam que é mármore, não é travertino, é uma rocha assim, a rocha metamórfica é isso, é magma, e você vai explicando, então assim... Então você pegava uns a gente arquitetos, uma desenvolveu- quantidade, convidava para tua empresa, fazia um mini evento, Era mostrava- muito E legal. olha só como que é legal as mostrava coisas. esse O conhecimento Rick para falou, eles. Danilo, o Isso é que, legal, que sim. você entende, mano? Porque o Ricardo, ele explica isso aí, Através do vinho. uma das técnicas dele é através de um vinho. Ele falou, cara, você não vai falar de vinho porque eu já falo, né, mano? Você tem que ser autêntico. Falei, cara, eu entendo de laranja. Fica a Ele falou, dica aí, pessoal, laranja? sejam autênticos. É. Né? Fala aí pra câmera. ali. Modele. O Ricardo ensinou assim, ele falou assim, você não vai pegar a mesma coisa que eu faço aqui, você tem que criar a sua, você Pra tem que ser ficar palha, né? autêntico. Você tem a sua, né? O seu Aí eu negócio. falei pra ele, cara, eu entendo de laranja. Ele falou, laranja? Quando eu fui pra essa fazenda desse amigo do carro, eles são os primeiros, eles implantaram a citricultura em Santa Catarina. Com a laranja, aquela laranja que a gente toma no gin, sabe? Aquela que não tem, que ela tem 2 umbigos, que ela não tem 2 umbigos, eu nem sabia que laranja tinha umbigo, tá? Laranja Laranja chique. tem umbigo? Olha aí. ó. Essa laranja, ela tem 2, essa. Uma dentro da outra. Dá pra- E essa laranja, ela só dá no frio. Então ela vem da Europa, entendeu? Porque as laranjas que você coloca aqui no frio, ela normalmente morreria. elas gostam de dar Então eles no calor, pegaram a né? laranja, que ela vem mais de um clima frio europeu, e implantaram aqui. Então eles abriram esse mercado também. E eu participei desse processo ali, das dificuldades de implantar isso aí, Aí de você meteu a plantar tudo. sacada, você falou, cara, Aí eu fui, troquei uma ideia com o Luiz, me atualizei mais da história, E né? aí fui eu estudar laranja. Aí É eu sério. comecei a explicar para os arquitetos com várias laranjas e sucos em cima da mesa. Eu tava no Rio Grande do Sul. Tipo assim, eu comprava, Godoy, tipo um suco Tang, um Kisuko, Tá. um Maguari, aí ó. Eita! Ó, Tang. Aí eu colocava laranjas, Você entendeu? imagina, nós estamos tomando outra marca Porque de que suco. Isso aqui é acontece? suco. Olha Você imagina só, nós Godoy. tomando Tang? não Se dá. você recebe uma especificação assim, quartzo branco, Puta que o que pariu. você vai vender, pô? O que você vai colocar no seu orçamento para arquiteto? Porque quartzo branco, na verdade, é um mineral, né? É um mineral. Então, o nome correto seria um compactado de quartzo, né? Daí, o que eu explicava para eles? Que quando eles colocam na especificação quartzo branco, é que você vai dizer suco de laranja. Mas qual? É Tang? É Maguari? É Kisuko?
É natural, é artificial? Você não... Porque Espremer que com uma acontece? mão, com duas? Você fala assim, você bota Qual é a na base? sua lista de compra sabão em pó. Qual? Se você comprar um Omo dupla ação, Ô, alô, homo do se você comprar um Ariel anti-manchas, entendeu? Cada um tem um custo, correto? Fala, exatamente. E uns são, tipo, um Kisuko. Não nada contra o Kisuko, eu tomei muito na minha infância. Mas ele custa, sei lá, R$1. Um outro Eu Maguari sou da custa época que era 10 13. centavos. Então, quando Meu eu coloco lá quartzo Saquinho fazia branco, 2 eu litros. coloco um quartzo branco, Pode ser qualquer pode coisa, ser né? um Xing Ling, que não tem garantia, pode ser uma marca conceituada. Tem que te dá garantia até sair da loja. É, não tem garantia. Não tem garantia? Xing Ling não tem 45, garantia. calentei 14 solo. Não, 35, tem desconto 30. Ô, louco, tá bastante. Pra eles tá bom. Não tá não? Então daí eu comecei a explicar, daí eu pegava essa laranja, daí eu fazia, aí que vem o over delivery, né? Eu fui estudar da Aí laranja, eu mano, servia, pra poder montar junto com ele o eu escopo. servia pra eles, Godoy, um suco de laranja, Eu vou fazer e igual eu no curso. contava o quê? Se Daí eu você não contava- sabe o que é over delivery, pesquisa. eu, isso aí. eu contava a história daquela laranja, porque eu vou explicar o que é O over dele. esse storytelling e o over delivery, né? Tipo assim, um exemplo. Imagina você vai comprar um produto e a pessoa simplesmente fala, isso aqui é um suco de laranja. Acabou. Aí o cara fala, não, esse suco aqui vem Eu lá sei da que é suco de laranja, o fazenda. cliente vai dizer. Vem lá da fazenda do Luiz. O Luiz com o pai dele. Daí você conta toda aquela história que ele levantava às 4 da manhã com o cachorro dele, o Plutus. E ele passava em todas as. É sério isso aí, pô. É sério, pô. Aí você mostra a foto disso aí, da foto da geada. Você vai Então, quer dizer, o cara toma aquele suco e fala: caramba, mano. Aí ele fala assim: custa suco R$30, só que ele paga com feliz. Fala, faz sentido pagar 30 Porque faz nesse sentido suco. que ele entendeu, sabe? Só que no final, o que eu fazia? Eu servia numa taça de cristal e dentro eu colocava umas pedrinhas de gelo de mármore. Cristal de quartzo. É, Você não me arruma. cristal de quartzo, mas é que eu fazia vários, mas nessa ocasião era cristal de quartzo mesmo. Então eu colocava, daí a hora que eles iam. Cristal de quartzo gela? Não. Não, ele não vai gelar a bebida, ele vai ficar um pouco, ele resfria, né? E E você mantém a mantém ele ali. temperatura. Legal. Aí eles, a hora que eles viram, daí tinha ainda. Eles assustavam e falavam, o que é isso? Daí, então isso Que é não o aguava, né? over-delivery, né? Não aguava. Isso é Não o igual over-delivery. Quer dizer, você coloca água naquela laranja gelo. perfeita, O cara tomando um suco de O cara laranja tomando com suco cristal aguado. de quartzo como a hora que ele veio, ele falou, pô, Você cria uma experiência. eu tomei o suco Não, e aí- da laranja sem... E aí o negócio que ele fez, que não dei nada de letra pra isso aí. Ele falou, Rick, eu vou criar um negócio com isso aqui, vou fazer o More Than Ice. Mais do que gelo. Better than ice. Melhor que gelo. Era Better Than Ice? Better than ice. Melhor que gelo. Então, porra, aí eu falei, tá, mano, quem que ensinou? Cortar um monte de cristal de quartzo, botar no congelador, depois eu boto na bebida do cara. O cara ouve toda a história da laranja, visitou a marmoraria. Ô, Rafa, vou Quando mandar uma foto desse Quando ele- gelo, você põe aqui. quando ele chega- E em específico, E aí ele botou a marca do arquiteto, né? e em que específico quando o foi cara dá pro cliente dele. o primeiro... Deixa eu falar, porra. Tá, desculpa. E aí, Pode falar que eu não, é sério, porque eu falei, caralho, mano, muito boa essa sacada. Então ele montou os kitzinhos e quando ele liberava, a chamada era essa. Vocês gostaram do suco? Eu falei, gostei. Vocês viram o gelo que tem dentro? Quando o cara olhava, não entendia, daí ele entregava as caixinhas e dizia, essa é pro Personalizado. escritório de vocês, personalizada com a marca de vocês, pra vocês darem pros seus clientes. Aí acabou. O cara ficou louco. Puta que o pariu. O cara... Isso é over-delivery, né? Aí já era. É over-delivery. Aí surpreendeu, É o aí- a mais, né? Sempre o a mais. É isso aí. Você se propor a fazer o melhor que você pode fazer naquele momento, né? Aí o cara falou, não acredito que você fez isso. Como? Adorou a ideia, né? Não, Irmão, e foi nós, assim. nós já extrapolamos nosso time. Já. Vamos meter aí um bate-bola, irmão? Pode ser. Pode ser? Tinha muitas outras perguntas. Você vai voltar aqui com certeza outras vezes pra trocar essa ideia com a gente. Pá, eu tava nervoso, agora que tá ficando legal. Já... Cara, esse suco tangue aí que vocês estão tomando. Ó, você já vai jogar a foto pra eles? Vou agora, Tá. rapidinho. Então vamos lá. Quando você morrer, irmão, você quer ser lembrado pelo quê? Pá, mano, você veio logo com essa de bate-bola. Primeiro que eu não quero morrer, mas velho, isso é uma coisa que Um não, dia, não quem tem sabe? como, né? É a única certeza que a gente tem quando chega nesse Cara, o que eu mundo. quero é deixar uma boa criação pra minha filha, né? Vou deixar um legado pra ela que de bons momentos vividos, né? Quando a gente estava em vida juntos, né? Sempre podendo apoiar ela. Ajuda ao próximo, né? Você sempre poder fazer algo assim, se propor a sempre estar aqui pra, como diz outro, se não pode ajudar, não atrapalha, entendeu? E se você fez algum mal também, tenta corrigir ele, né?
Então, assim, eu não sou uma pessoa que. É claro que eu tenho anseios, projetos, mas assim, eu não. Eu acho que na minha vida, assim, é tudo muito. Pá, viveu agora. Eu não consigo falar pra você quando eu morrer o que vai ser, entendeu? É claro que eu tenho. Eu emano, assim, que vai ter muita coisa legal que vai acontecer ainda, mas eu acho que vai ser tão bom ainda que eu acho que é melhor do que eu espero. Então eu vou viver um dia de cada vez. Mas porque você sabe que você tá plantando, né, pai? Então, é isso que eu te falei. Eu acho que é quando a gente planta, e às vezes a gente não entende também, que às vezes você planta, 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 às vezes você não colhe, ou você vai colher, não vem legal, mas é questão de aprendizado também, né? Vai sair a fotinho do gelo aí, ó. Tem a foto do gelo aí. Vai sair. Ah. Olha aí. Não era uísque, tá, pessoal? Não, isso aí é licor Atenção, 43, isso aí. Jack Daniels. Pode pôr licor Os 43 caras não gravam também. mais nada aqui, tudo travado. Vai. Tem outra? Tem outra? Não, só botei Da essa aí, caixinha só sabe? tem essa? Não, É, digo da caixinha não pergunta. Tem. O que Deus significa pra você, mano? Ah, Deus pra Caramba. minha vida significa muito, significa tudo, né? Quando você pensa em Deus, o que vem? Assim? Hoje eu não acho que não tem, eu não fico mais de 1 hora por dia sem falar com Deus, né? E às vezes eu até me questiono, assim, Eu vi que você orou antes de começar o podcast. eu sempre faço isso, né? Para Deus. Eu acho que assim, a nossa boca, ela tem que. É claro que a gente é imperfeito, a gente tem que se reconhece imperfeito, medíocre, e Deus, ele é sublime, mas a gente às vezes também, pô, eu tô aqui falando, eu não sei quantas mil, milhões de pessoas vão ver esse programa ao longo da vida inteira, entendeu? Então, se eu puder edificar alguém através de uma palavra sábia, né? E eu acho que eu, como humano, eu não sou capaz de fazer isso. Mas quando eu me permito me colocar diante da graça de Deus e ele despejar a cada dia um pouquinho da graça dele, eu posso, às vezes, falar algo aqui que vai tocar alguém, né? Falar o É quanto isso aí. Deus é importante para nós, o quantas maravilhas ele faz, né? Que quando a gente está numa adversidade, às vezes a gente tem fé, tudo, só que a gente não acredita que aquilo vai. Porque você tá no meio de um problema e às vezes o que você quer é um acalento, né? Só que às vezes você tem que se entregar para Deus também. Você tem um livre-arbítrio, então você tem que se entregar para ele de verdade, para ele vir te dar esse conforto, né? E às vezes quando ele não te dá também, não é que ele te abandonou, Tem um ensinamento nisso, né? é que às vezes você precisa Passar por sofrer aquele processo. passar por esse processo, né? Então, assim, quando a gente começa a entender isso aí, Você sabe que como é que o diamante é feito, né? e às vezes eu fico pensando assim, eu falo, pô, senhor, eu queria tanto fazer o melhor disso aqui, eu não fiz, eu acho que eu poderia ter feito mais, né? E às vezes eu até fico pensando assim, pô, toda vez que eu falo que eu vou entregar uma obra, é um pouquinho de Deus que eu estou entregando, porque tem todo o meu amor ali, né? É. E quando você não consegue agradar o cliente, às vezes eu tenho conflito, eu falo, caramba, cara. Você aprende com aquilo e Mas entrega assim, melhor na não, próxima. e assim, eu não posso também julgar ou. Não dá pra entender, eu só respeito, entendeu? Certo. Eu continuo amando Deus e respeitando ele, embora se questione, mas o amor não acaba, só aumenta. Irmão, olhando para aquela câmera, para os marmoristas que estão te assistindo hoje, deixa uma mensagem. Você que é um cara que passou por vários desafios, doença, que é essa síndrome de burnout, várias coisas aconteceram na sua vida que também acabaram mexendo com tudo isso. Você sabe o que eu tô falando? Então, E por isso tá aí, firme e forte, fazendo numa empreitada admirável e que a gente eu admira acho que, muito assim, você. Deixa um recado pro pessoal Godoy, que tá ali. sábado eu tava bem, bem triste, falando comercialmente, assim, né? A parte profissional, por conta de um trabalho que eu queria ter executado, só que por conta de um profissional de um outro segmento que combinou com nós e não foi, a gente ficou em 6 funcionários lá, estagnado, e o cliente insatisfeito. Aquilo eu fiquei muito triste. Daí eu vi um cara na rua sem gasolina e eu fui ajudar o cara de moto, que ele tava com uma bomba de veneno. E esse cara, assim, eu vi que ele era usuário de droga, tudo, né? Mas eu tava assim, tão, tão triste, cara. Eu falei, cara, eu tenho que fazer o bem pra alguém, pra ver se eu fico melhor, sei lá, sabe? Porque às vezes a gente faz o bem pro outro, mas é fazendo bem pra gente mesmo. Não é uma Normalmente. ajuda pro outro, é uma ajuda pra nós, sabe? A gente parece que tá ajudando o outro, só que ele tá ajudando a gente mesmo. E eu peguei esse cara, coloquei ele dentro do meu carro e ele querendo justificar. Eu falei, irmão, vamos no posto, mano, nós vamos encher o galão lá, mas eu não tenho galão. Eu falei, não, compra. Eu só queria levar o cara no posto, encher o galão, pagar, E ir embora. devolver ele lá. Aí eu comentei com ele que por causa de um serralheiro a gente não conseguiu fazer uma obra. Ele falou, cara, vira aqui, vira ali. E vira lá. O cara me levou em 4, 5 lugares atrás do serralheiro. O cara começou a se mexer pra resolver o teu problema. Sem te conhecer. Um senhor que, tipo assim, não tem instrução, não tem um salário na minha empresa. Entendeu? Eu fiquei pensando, eu falei, cara. Eu tinha falado pra minha equipe, falei, cara, não confia nisso aí, tem um plano B, né?
Mas os caras confiaram também, ninguém é perfeito, mas enfim. Daí eu vi um outro cara se mexendo, cara que eu nem conheço, eu não Nada sei a nem o ver. nome dele. Um usuário de droga que eu tava me propondo ajudar o cara que ele podia, falou, me dá 100, alguma coisa. O cara assim, o cara fazendo aquilo com amor, sabe? E eu fiquei pensando, eu falei, caramba, mano, que tapa na cara, né? E aquilo assim, eu fiquei feliz pela atitude do cara, mas triste de ver assim. Falei, pô, por que não fizeram isso, né? Eu tinha viajado um dia antes para atender uns clientes no interior e não tava lá para resolver. Mas enfim, eu tava bem triste, mas assim, essa tristeza, segunda-feira, cara, você vê a equipe, o gás que ela deu tudo. Hoje o cliente está satisfeito com a obra, sabe? Uma obra assim bem virtuosa. Aquilo que falou, quanto maior o desafio, acho que mais a gente se empenha, mais a gente quer fazer, né? Mas existe os altos e baixos, né? E eu acho que, tipo assim, um cara que às vezes se mata, perde a vida. Eu acho que é um minuto de bobeira. Porque ele tá ali, às vezes, daquela angústia tão grande, ele vai dar um tiro na cabeça. Mas assim, eu acho que o travesseiro, entendeu? O joelhinho no chão, A fé, nada desenvolveu a como um fé. dia após o outro. No outro dia, assim, é igual a minha mãe fala assim, um pouquinho com Deus é muito e muito sem Deus não é nada, né? E depois da tempestade vem a calmaria. bonança, né? Então, assim, não... É normal, quando você se propõe, né? Falando agora que você pediu, né? Pra gente passar uma mensagem pra galera. Acho que, assim, problema, o Danilo tem bastante, o Godoy tem, ele tem. Eu tava conversando ali com o Rafa do Pod, que ele tava contando, que eu achei muito bonita a história dele, que ele tem um filho que é autista, né? E esse filho dá uma despesa mensal com tratamentos para ele alta. E no final ele falou assim, cara, eu trabalho todo dia com amor porque se Deus me deu um filho que tem esse problema, ele também me dá A condição. a graça e a condição e eu pra não cima. tenho... Então é isso, entendeu? Se você tem um problema, você tem um Deus também que tá ali. Basta você dobrar o joelho e no tempo dele as coisas vão acontecer. E se não aconteceu aquilo ali, não é porque Deus não gosta de você ou não quer. É porque ele tem algo tão grande para você que você tem que estar preparado. Porque se você receber aquilo de graça, se cair do céu, você não vai dar valor, que a gente é assim, né? Porque na verdade a gente é ser humano, é o que eu costumo falar assim. Hoje eu estou comerciante no ramo de rochas, mas eu também sou um ser humano, né? É. Também estou no processo de evolução pessoal também, né? Eu tenho uma família, entendeu? Tem uma filhinha linda. Então, assim, eu não consigo separar isso, entendeu? Eu não sei se isso é certo ou errado, né? Mas é o que eu falei assim, é um processo, né? Então, eu acho que o burnout que eu tive, essas coisas também, tudo faz parte de um processo, né? Pra você entender, às vezes pra você olhar pro próximo também e falar, caramba, mano. Porque quando você não tem nada, já pensou se você não tem doença, como que você vai entender a dor do outro? Você não tem dor nenhuma, né? É muito difícil. Então, eu acho que a vida ensina. Então, se você, assim, às vezes passar por um momento de tristeza, de dificuldade, eu acho que todo mundo passa e todos somos capazes, né? E quando você não tiver mais força, eu acho que é a melhor hora. Que é a hora que, de fato, você fala, Senhor, eu cheguei no meu limite, né? E a hora que você fala, agora é contigo, aí, irmão, já era. Aí Isso Deus aí. vai fazer o Toma melhor. E eu tô a Toma esse cada tapa aí. dia vivendo isso. Isso aí, irmão. Igual eu te falei, sábado eu tava triste, domingo também, segunda-feira eu vi minha equipe motivada, foi resolver o problema da cliente, viajei pra cá, me conectei com vocês, entendeu? Né? A gente tá aqui, hoje é quarta já, né? É isso. Quarta-feira. A gente chegou segunda, então a gente tá 3 dias aqui conversando e falando coisas boas, eu acho que é isso, assim, às vezes você é uma brasinha que às vezes você tá apagada, né? Então, assim, vem junto, né, com a sua família, com seus amigos, com alguém, né? Eu acho que quando 2 ou mais estiverem reunidos ali, em nome de Deus, ele está, né? E tudo que você pedir, você receberá. Amém. Isso aí, irmão. Top. Pô, eu ia. Acho que fechou, não tem mais o que falar. É. Né? Eu ia fazer uma pergunta, falei, é nessa vibe que tem que terminar. É isso Tá aí. naquela câmera lá no 3, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês. Você que curtiu esse vídeo, você que foi tocado por essa palavra, uma lição espiritual aqui de fé trazida pelo nosso amigo Danilo. Compartilhe esse vídeo, manda para aquela pessoa querida, para aquele brother da marmoraria, ou outro empresário Tá passando que tá por uma passando por um situação momento dura. ralando para valer. É isso aí. E dá o joinha, se inscreve aí no canal, manda para todo mundo, que isso ajuda a gente a continuar produzindo aqui conteúdo para vocês. É isso No aí. 3, rapaziada? Bora. 1, 2, 3. Marmorizou! Tamo junto. Valeu!